Irmãos, a carta que nós veremos hoje é a quinta carta endereçada à igreja de Sardes. E nós concluiremos posteriormente Filadélfia e Laodiceia, completando assim as igrejas que existiram nestas cidades citadas por João, o apóstolo, quando recebe a revelação de Jesus Cristo, pedindo que ele endereçasse às igrejas daquele tempo, primeiro século, da era cristã, algumas cartas, algumas orientações. E nós veremos então na manhã deste domingo a igreja de Sardes, a cidade antiga de Sardes, Sardes Antikent, que em turco significa a cidade antiga de Sardes. Esta fotografia é a fotografia que apresenta a entrada do sítio arqueológico com as ruínas da cidade de Sardes. Esta cidade que foi erigida no cume de uma montanha. E ela representava uma espécie de fortaleza imbatível, por ela estar no local tido pelo inimigo de difícil acesso. Então esta cidade, ela se orgulhava, e aí você pode passar, meu irmão, para que eles tenham uma ideia dessa natureza, dessa geografia, desta cidade. Hoje nós temos apenas ruínas, um sítio arqueológico com algumas ruínas do que foi algumas instituições, alguns locais públicos, alguns setores sociais desta cidade e de outras, conforme nós já vimos anteriormente. E esta cidade de Sardes era uma cidade também importante naquele contexto, como eu disse, estabelecida no alto de uma colina, no pé, mas também com alguma presença no alto de uma colina, amuralhada, fortificada, e isto trazia para o cidadão de Sardes um sentimento de muita vaidade. Pela posição geográfica que eles ocupavam, os cidadãos desta cidade, eles se orgulhavam de serem imbatíveis, indestrutíveis. E eles então se sentiam assim, inabaláveis. Quando nós analisamos o perfil do cidadão desta cidade, por conta da sua geografia, do seu contexto social, por conta das suas articulações militares, políticas, comerciais, isso é muito importante entender o contexto, porque isso influencia em muito o perfil de uma pessoa, cidadã de uma cidade. A cidade influencia muito aquilo que nós somos. E nós também costumamos reproduzir, às vezes até de maneira inconsciente, o que esta cidade é e o que ela representa. Nós trazemos conosco uma carga cultural muito forte, proveniente da nossa cidade, do nosso estado. E isso influencia muito o nosso perfil psicológico, nosso perfil social, a nossa crença. Você pode perceber que, inclusive, há perfis bem definidos quando nós pensamos em nosso Brasil. A carga cultural que trazemos, a influência étnica, a influência geográfica, o clima, todas essas coisas, elas possuem uma influência enorme em nossa vida, em nossa conduta. E isto se reflete na espiritualidade, isto se reflete em nossas relações pessoais, sociais, isto reflete em nossa condição física. Isto tem interferência naquilo que nós comemos, ou seja, irmãos, o que eu quero dizer com isto nesta introdução? Que uma cidade, aquilo que ela é ou ela representa, ela pode interferir de maneira positiva ou negativa em cada um de nós. E quando nós estudamos estas cartas, nós percebemos claramente isso. Alguns pontos são comuns, por exemplo, a dominação do rei Creso, rei da Lídia, que não dominou apenas Sardes, mas dominou toda aquela região da Ásia Menor. Eu estaria aqui repetindo esta informação,
de que não apenas Sardes, mas as outras cidades, elas foram dominadas pelo rei da Lídia no século VII a.C., nos tempos deste rei, sendo estabelecida nesse local. E por que é importante destacar isso nesta introdução? Porque seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Mas esta cidade apresentou duas quedas na história por causa desta arrogância, desta crença de serem imbatíveis, e por uma coisa específica nesta carta que Jesus aponta para eles, quando ele vai exortar. A cidade caiu duas vezes na história, sendo invadida, e ela sofreu estas consequências. E Jesus também alerta esta igreja para um ponto essencial, que foi a falta ou a perda da vigilância. Nós vamos chegar lá. Todas as fotos que os irmãos verão nesta mensagem foram tiradas deste celular. Eu tirei, então se não for uma boa fotografia, é o fotógrafo. Tá certo? Num calor imenso, escaldante, bebendo água, segurando coisas. A gente tenta tirar algumas fotografias dos pontos mais importantes destas ruínas, deste sítio arqueológico. E outra informação importante: nós não temos a presença de um local físico em que a igreja se instalou. Volto a repetir, as igrejas apresentadas no livro do Apocalipse, a de hoje, o capítulo 3, de 1 a 6, eram igrejas estabelecidas nas casas, e elas se reuniam nas sinagogas também. Há uma junção ainda neste momento da história do cristianismo entre judaísmo e cristianismo. Então os cristãos se reuniam nas sinagogas, e isto vai deixar de existir ali no século II. Esta interferência judaica, haverá um distanciamento, e as igrejas começarão a se estabelecer de maneira física, num espaço como este que nós temos. Mas até então não se tem. E por que não se tem? Por causa da perseguição imperial. Não é permitido construir templos cristãos. A perseguição impedia. Então os crentes se isolavam e se escondiam, e eles então adoravam, se reuniam, cantavam, liam a Bíblia de maneira discreta, isolada, escondidos estavam. Então eles não tinham um templo com endereço, eles se reuniam nas casas. Então quando nós aqui, e não apenas na carta a Sardes, quando nós percebemos estes escritos, eram escritos destinados a um grupo de pessoas denominados de igreja, mas que se reuniam nas casas. Então, poderíamos então falar a carta dirigida àquele grupo, àquela comunidade, que hoje conhecemos como igreja, que se reuniam nas casas, ou em algum outro local, até embaixo de uma árvore, ou num cemitério, ou em qualquer outro local que estivesse longe do olhar do império, evitando assim a morte e a perseguição, ou qualquer outra punição neste sentido. Então, é importante que você saiba desse contexto, para que você entenda o que está contido dentro da carta, para que ela faça sentido para nós. Então, toda essa questão que eu estou apresentando para os irmãos aqui nesta introdução, que tem a ver, que tem a interferência, Jesus pega esse contexto e ele então introduz estas informações numa carta endereçada a uma igreja que também estava sendo influenciada por aquilo que era a percepção cultural de uma cidade: vaidade, orgulho, sou poderoso, sou demais, nós somos, nós fazemos, nós acontecemos.
E Jesus vai atacar um problema gravíssimo desta igreja, que era a fama que ela tinha a respeito de si, mas era tudo falso. Não era o que Deus pensava a respeito desta igreja. Ela pensava a respeito de si, aquilo que as pessoas diziam, aquilo que as pessoas viam, mas as pessoas viam o externo. Elas não viam o coração, o centro da igreja. E é por isso que aqui, nesse texto, irmãos, nós encontramos Jesus falando a esta carta: eu conheço as tuas obras. Jesus conhecia mais do que ninguém, como hoje ele conhece todos os contextos eclesiásticos. Ele conhece e ele é sabedor de todas as coisas. Quero repetir aqui uma fala, e aí há uma controvérsia, porque os irmãos falam assim: não, pastor, pode falar das informações históricas, geográficas, é importante. Outros já falam assim: não, pastor, não fica falando muito de história não, se alguém quiser vai pesquisar, porque senão o senhor perde tempo falando de muita coisa histórica e o senhor esquece de entrar no cerne específico, no ponto importante e essencial da mensagem. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos um equilíbrio. Trouxe algumas informações importantes que eu quero destacar na carta, e se você desejar, você pode pesquisar, você pode mergulhar no contexto destas igrejas no livro do Apocalipse. Nós seguiremos aí esse contexto da cidade de Sardes, que de alguma maneira eu já entrei nele também, nesse roteiro da nossa pregação. Depois destaquei algumas terminologias ou algumas frases. Pode passar, irmão, por favor. A exegese do texto, ou seja, trazer algumas informações importantes que o texto nos traz, nos aponta para o entendimento da carta. Algumas críticas e exortações que o Senhor Jesus faz, e também apresentar o elogio, e nessa conclusão, as aplicações práticas para a igreja contemporânea. Façamos a leitura então, irmãos. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 3. Os versos de 1 a 6, é a quinta carta, a carta endereçada à igreja de Sardes, na cidade de Sardes, obviamente, que assim diz, Apocalipse capítulo 3, os versos de 1 a 6, eu estou na ARA, a revista e atualizada, que assim diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, e tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa-me apresentar aos irmãos aqui algumas importantes frases desse texto, nesta exegese. Uma exegese não tão profunda, tá, irmãos? Porque necessitaria de muito tempo e de muitas informações, muitas comparações. Então, tentei resumir para que o irmão entenda algumas expressões que o texto nos apresenta, como, por exemplo, esta expressão logo no início, que ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Os teólogos comentaristas da Bíblia fazem uma alusão a Zacarias no capítulo 4, os versos 2 e 7, fazendo aí uma remissão lá no penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias, e também Apocalipse 1, verso 4, e aqui Apocalipse capítulo 3, verso de número 1. E eu já disse aqui, em uma das mensagens,
apresentando o significado do número 7, que é um número considerado perfeito, completude, um número completo, um número de perfeição. Então, quando a Bíblia apresenta o número 7, ele traz a ideia de perfeição, de algo completo. E quando ele apresenta os 7 Espíritos de Deus, pegando lá carona com Zacarias, o profeta no Antigo Testamento, dizendo que Deus é tão perfeito no seu Espírito, o Espírito Santo é completo. O Espírito Santo, ele atende a todas as necessidades da Trindade. Ele é tudo em Deus. Não há mais nada que seja necessário. O Espírito Santo atua de forma completa. Os 7 Espíritos de Deus é a presença completa, a plenitude de Deus através do Espírito Santo. Uma outra terminologia, 7 estrelas, referência aos 7 pastores, aos anjos das igrejas da Ásia Menor, aos líderes destas igrejas, que naturalmente receberam como destinatários a carta. Seguindo aqui, quero destacar no verso de número 2, a vigilância e a consolidação de algumas pessoas que eram pessoas sérias e que levavam a sério a obra do Senhor. Eu quero destacar aqui esta frase: consolida o resto que estava para morrer. O que isto representa? Não precisa você procurar um dicionário, uma enciclopédia, é só você, por exemplo, pegar a NVT, que é a nova versão transformadora, ou pegar uma outra versão com uma linguagem mais atual, para você entender que esta frase, consolida o resto que estava para morrer, significa o seguinte, muito simples: fortaleça o povo que resta. Ou seja, a igreja estava completamente tomada por pessoas carnais, distantes de Deus, pessoas que se achavam, mas tinha naquela igreja um povo pequeno, em menor quantidade, e Jesus então fala com eles: vocês preservem esta minoria que há entre vocês, porque é esta minoria que está me servindo. Aqui nós encontramos alguns que estavam vivos dentro desta igreja, numa igreja em que a maioria estava morta. É interessante aqui, o adjetivo presente neste verso é de natureza neutra, ali no grego. Tanto pessoas quanto as características desta igreja, elas apresentavam um pouco de vida. Ou seja, era uma igreja que estava morta ou caminhando para a morte, e Jesus então interfere no momento certo, na hora certa. Ele usa da sua interferência, ele usa do seu cajado para que esta igreja não morresse em sua totalidade. E por isso ele diz assim: vocês querem viver? Vocês querem prosseguir? Vocês querem dar continuidade ao ministério eclesiástico de vocês? Então vocês preservem os poucos que ainda existem nesta igreja, a minoria. Temos aqui uma outra no verso 3, trazendo para o irmão também o entendimento, no verso de número 3, quando nós encontramos aqui esta advertência: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. E aí deixa-me dizer então uma coisa, para você não achar que Jesus era um ladrão ou um criminoso, não é isso. Ele se utiliza naturalmente daquilo que o ladrão somente se utiliza. Ele não está dizendo que Jesus é criminoso que vai te roubar. É a questão da vigilância, para que a sua igreja estivesse pronta, preparada. Uma referência a uma visitação repentina, uma visitação inesperada. É neste sentido que o texto nos apresenta: quando ninguém estivesse esperando, ele iria visitar esta igreja.
E corroborando com esta ideia, eu poderia trazer muitos textos para os irmãos, e quero destacar apenas alguns. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 24. Mateus no capítulo 24, e no livro do Apocalipse também nós temos outras inúmeras citações a respeito desta vinda de Jesus como ladrão de maneira repentina. Em Mateus no capítulo de número 24, você veja a presença, a incidência também deste alerta que Jesus faz. Mateus 24, os versos 43 e 44. Mateus 24, os versos 43 e 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, novamente, uma referência ao ladrão dentro de um caráter repentino, dentro de uma perspectiva inesperada. É neste sentido que Jesus fala com aquela igreja. E a outra referência, poderia trazer outras, em Apocalipse no capítulo 16, nós encontramos novamente esta menção. Apocalipse capítulo 16, o verso de número 15. Apocalipse capítulo 16, o verso de número 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Ou seja, meus irmãos, eu não precisaria falar para o irmão em que momento o ladrão vem e que ele chega. Você distraído na rua com seu celular, nem imagina, nessa hora ele vem e puxa o seu celular e sai correndo. Você pode estar dentro de um ônibus, olhando o celular, o ônibus para num ponto, para alguém descer ou entrar, e você ali, alguém pela janela, você nem espera, ele pela mão, pela janela, ele puxa o seu celular e ele sai correndo, e assim tantas outras coisas e situações, para você entender esse contexto da repentinidade, da ação inesperada de Jesus ao visitar a sua igreja. O verso de número 4, ele também traz aqui o seguinte: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, as que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Nós encontramos aqui no verso de número 4, algo muito interessante que era comum naquele tempo. Olha que interessante. Em muitos templos, já naquela época, nesta região e outras regiões da Grécia e da Itália, o Império Grego e o Império Romano, muitas pessoas eram barradas ao entrarem nos templos para cultuar os seus deuses. Elas eram barradas porque possuíam as roupas sujas. Então, o indivíduo que entrasse num templo para cultuar um deus, Cibele, Artemis, ou Diana, deusa dos Efésios, a mesma, ou tantos outros do panteão grego-romano, a pessoa que entrasse no templo para cultuar, se porventura tivesse com a sua roupa suja, esta pessoa não entrava. Os irmãos que já visitaram alguns templos na Europa, templos religiosos, principalmente templos não cristãos, cristãos também, mas os irmãos sabem disso: se você não levar uma roupa para cobrir os ombros, os braços, você não entra. E nem adianta você falar que você é delegado aqui no Brasil. Você pode ser o que você quiser, você não entra. Você vai ter que pagar um valor para você pegar uma manta para colocar, e em muitos lugares, bermuda nem se pensar, short nem se pensar. Por quê? Porque se considera um lugar tão sagrado, tão puro, na percepção deles, não que seja de fato, em que as pessoas deveriam de fato se cobrir e apresentar o mínimo de bom senso, e não apenas bom senso, mas cumprindo um requisito religioso, que é tapar a nudez, porque a veste de fato representa esta pureza neste contexto aqui, as vestes brancas. Por isso, este caráter de pureza, roupas limpas, lavadas por Cristo, que simboliza santidade, pureza de vida cristã. Uma roupa como símbolo para a vida espiritual. E é interessante que, no contexto, nós encontramos aqui, nesta exegese,
Vestiduras brancas podem significar, segundo os comentaristas bíblicos, os teólogos, eles dizem o seguinte, olha que interessante, vestiduras brancas, caráter puro do crente, as roupas lavadas, elas podem significar, a mesma roupa branca pode significar festividade, vitória, pureza e o estado celestial. Então, o simbolismo da veste branca é muito forte e muito largo a sua extensão. O poder que tinha dentro desse contexto religioso, deste contexto de adoração. Quem está com roupa suja não entra, fica do lado de fora. Mas há no verso 5 também uma referência aqui que talvez esta, ao meu ver, seja mais complicada e mais complexa do ponto de vista teológico, porque aqui nós suscitamos algumas questões, se o crente perde ou não a salvação, e aqui me deu um desânimo para falar sobre isso. E aí eu fiquei assim, eu não posso ficar falando disso no púlpito, vamos marcar uma classe na escola dominical para a gente entrar nesse assunto, mas de alguma maneira eu tenho que trazer alguma resposta. E se a minha resposta vai ser satisfatória para você, pelo menos para mim como crente, como batista, ela me satisfaz, porque o crente batista não crê que a gente perde a salvação, amém? Tem algum crente batista aqui? Tem ou não tem? Mas nem todos são batistas, e aí a gente tem que respeitar a opinião de alguns. De modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, verso 5. Aqui talvez esteja, do ponto de vista teológico, a questão mais complexa de se entender. O verso 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apagar o nome do livro da vida, também fazendo uma referência aos tempos antigos, às cidades gregas e romanas, como hoje em alguns lugares a questão do censo e do registro dessas pessoas, elas possuíam uma lista de pessoas, cidadãos, os quais podiam ser removidos da cidade ou acrescentados. Isso se diz alguma coisa hoje? O governo tinha controle das pessoas? Isso te diz alguma coisa hoje, meu irmão? Eu fico até estremecendo aqui agora. Lá no primeiro século, o controle estatal sobre a vida das pessoas, a lista, quem entra e quem sai, já existia, e eles sabiam disso. Os cidadãos da localidade que estavam sob domínio do Império Grego ou Romano, eles poderiam fazer parte de uma lista, ou de persona non grata, ou de seja bem-vindo, a casa é sua, dependendo. E eu creio, e os textos bíblicos nos apontam isso, até pela perseguição imperial que se estabeleceu na igreja, os cristãos eram personas non grata, eram pessoas que não eram bem-vindas, e eram pessoas que eram expulsas, levadas à morte, punidas, como o próprio João, nesse texto, no livro do Apocalipse, que ele escreve o livro do Apocalipse, na ilha de Patmos, exilado estava por ordem imperial. E o imperador que mandou ele ir para a ilha de Patmos foi complacente, preservou a vida dele, porque nesse tempo, quando Domiciano, no ano 90, eu acho isso, João escapuliu da morte por Deus. Porque alguns imperadores da época da perseguição, eles não tinham outra decisão a não ser matar. O que não aconteceu com João, no ano 90, com Domiciano, que ele pôde escolher que tipo de punição ele daria ao cristão. E ele, com João, ele falou o seguinte: eu não vou matar, mas ele vai ficar exilado numa ilha. Ele vai ter a sua vida preservada. E será que Deus não preservou a vida de João para que ele não escrevesse e não recebesse a sua revelação para nós hoje? Se Deus tivesse permitido a morte de João, será que nós teríamos o livro do Apocalipse hoje? Será que nós teríamos hoje
esta mensagem, esta e outras de outros pastores, de outras igrejas, nós não teríamos com certeza, porque Deus preservou a vida do seu servo em meio à perseguição. E ele ali ficou aproximadamente 4 anos e voltou, e segundo a tradição foi morar com Maria, mãe de Jesus, em Éfeso. É uma outra linda, bela história de alguns apóstolos. Mas aqui, para concluir essa parte exegética, de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Uma frase para tentar resumir isso aqui para o nosso entendimento soteriológico. A forma desta promessa dá a certeza da vida eterna, é a promessa de salvação garantida. De modo algum riscarei o seu nome do livro da vida. Ao vencedor, ele seria preservado, ele entraria na eternidade com Cristo. Vamos ver aqui, irmãos, algumas questões importantes também desta igreja, algumas críticas e exortações. Algumas críticas e exortações a esta igreja. Primeiro, Jesus diz que sabe tudo daquela igreja, que sabia de tudo daquela igreja. Aquelas pessoas que ali estavam pensavam a respeito de si, o que não era condizente com aquilo que Deus pensava a respeito deles. Vocês vejam aqui o verso de número 1. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Então eles pensavam estarem vivos, atuantes, realizando a obra, fazendo, acontecendo, atuantes. Eles, utilizando uma linguagem assim, bem do nosso cotidiano, uma linguagem assim, eles achavam que estavam bem na fita, que eles estavam bem avaliados, que o trabalho deles estava sendo bem avaliado por Deus, quando na verdade Deus diz o seguinte: olha, vocês estão pensando uma coisa a respeito de vocês que é falso, isto não é verdade, vocês estão equivocados, não é isto que eu estou pensando a respeito de vocês, não é esta a minha visão a respeito de vocês. E tem uma coisa, aquilo que as pessoas estão dizendo a respeito do que vocês são, não é aquilo que eu digo que vocês são, porque na verdade vocês estão vivendo, sobrevivendo, vocês estão em cima de uma coisa que se chama fama. Porque quando nós lemos os comentários a respeito desse texto, um comentarista diz, o outro lê, escreve e coloca no livro dele, e aí um terceiro pega esta frase e coloca no livro dele, e uma frase muito comum quando nós estudamos e vemos a exegese desse texto, é a seguinte frase: a igreja de Sardes vivia do passado, a glória de Sardes estava no passado. E é por isso que entender esse contexto social, climático, geográfico, que fazia com que aquela igreja se sentisse imbatível, indestrutível, porque eles tinham no passado toda uma história de vitória, toda uma história de glória, toda uma história de desenvolvimento comercial. A cidade era uma cidade que tinha uma das maiores, se não a maior indústria têxtil daquele tempo. Eles comerciavam lã, eles eram fortes no comércio, e aquilo trazia riqueza e prosperidade para a cidade de Sardes. E os crentes estão vivendo dentro desse contexto. Então, com todo esse clima favorável de comércio, de prosperidade, de riqueza que a cidade se estabeleceu, uma região extremamente linda e bonita, esta região de Sardes, uma região montanhosa, uma região bela, um horizonte, algo espetacular, em que as pessoas de cima da montanha pudessem olhar e contemplar e pensar coisas a respeito de si, coisas que levariam à carnalidade, coisas que levariam à vaidade, coisas que levariam ao orgulho. E pensando do ponto de vista militar, ninguém vai subir aqui e nos destruir, porque nós somos imbatíveis, todos os nossos inimigos serão derrotados, porque nós somos o povo, e nós somos a cidade. Somos imbatíveis. Irmãos, quando nós estudamos a história da humanidade, ciclos,
quando nós estudamos períodos de dominação imperial, seja de quem quer que seja, de qualquer país, nós temos na história da humanidade, inclusive história recente, impérios que se estabeleceram em todo o mundo com conquistas, com mercantilismo, com comércio, com dominação naval, com dominação marítima, com dominação aérea, com dominação bélica, dominação ideológica. Todos esses impérios, um dia eles caíram e um dia eles irão cair. Mas o império de Cristo jamais cairá, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará um dia diante do Senhor Jesus, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o reino da Lídia caiu, o reino da Grécia caiu, o reino de Roma caiu, e tantos outros caíram. E uma frase que ficou muito marcada para mim e por mim, é que hoje você só tem ruínas, sítios arqueológicos, pontos turísticos, apenas ruínas, mas a igreja do Senhor permaneceu. A igreja do Senhor permaneceu por causa dessas cartas, dessas advertências, dessas exortações. Sabem por quê, irmãos? Porque Deus exorta quem ama. Quem é amado por Deus é disciplinado por Deus. Quem é amado por Deus, Ele disciplina. E Ele ama a sua igreja. E é por isso que Ele puxa a orelha. É por isso que Ele mexe a terra. É por isso que Ele abala as estruturas. É por isso que Ele permite determinadas coisas, porque Ele ama o seu povo. Eu li uma frase de um livro que eu estava lendo, que não tem nada a ver com isso, e o autor estava dizendo assim: Deus nos ama, mas Ele também gosta de nós. Eu achei isso incrível. Deus nos ama, mas Ele também gosta de nós. E é por isso que Ele permite a disciplina. Sabe por quê? Porque Hebreus vai falar: se estamos sem disciplina, nós não estamos como filhos. Porque qual o pai que não disciplina o seu filho? Qual é a mãe que não disciplina o seu filho? Você não disciplina se você não ama, você abandona, você larga a mão, você entrega a própria sorte, mas se você ama, você vai acompanhar, você vai exortar, você vai disciplinar. E isto que Jesus estava fazendo com eles naquele tempo. Esta igreja que se sentia, eles entendiam: não há mal que nos alcançará, não há povo que nos destruirá. E eles então, mesmo pensando todas essas coisas, eles estavam mortos. Suas ações não atendiam os requisitos de Deus, pois o que eles faziam não era o que Deus queria que eles fizessem. Eles faziam aquilo que eles queriam. E aqui está um grande problema da igreja, quando nós queremos fazer aquilo que nós queremos. E é por isso que a gente tem que pedir direção a Deus, irmãos. É por isso que nós precisamos pedir direção a Deus. Senhor, o que Tu queres para a igreja? O que é melhor para a igreja? Qual é o lugar que o Senhor quer que nós construamos a nossa cozinha? Qual é o lugar que o Senhor quer que nós construamos as nossas salas? Não é o que eu penso com a minha capacidade. Porque eu sou pastor, então eu vou escolher. Porque então eu sou profissional desta área, tem que ser aqui. Mas não, irmãos. Jesus saiu de Jerusalém, foi lá em Samaria, num poço, pegar água para beber, para se encontrar com uma mulher. É o lugar onde Deus quer. Mas eu vou ficar aborrecido. Então se aborreça com o Senhor. Mas esse não é o lugar que eu gostaria. O lugar que eu gostaria era esse. Mas se Deus quiser mostrar uma outra coisa. Agora, tenhamos humildade e tenhamos dependência de Deus para perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça com esse dinheiro? Onde é que o Senhor quer que apliquemos? Em missões, em música, em ação social? Cadê a minha parte?
Não, pastor, eu quero a minha porcentagem desse dinheiro. Não, o Ministério Infantil é que precisa. Não, mas espera aí, a juventude vai ficar de fora? Não, nós queremos a nossa parte também. Ah, pastor, o senhor está se esquecendo dos idosos. Os idosos também precisam de dinheiro. A gente, afinal de contas, tem uma fotografia aí para tirar com a nossa família e a gente não pode ficar gastando dinheiro, não tem despesa dentro da igreja. Eu pago gasolina para vir aqui, são tantas coisas, nós precisamos também de dinheiro. E aí, a inteligência artificial já está nos mostrando que os bebês já nascem falando, já se pronunciando. Mas será que a gente não precisaria parar e perguntar ao Senhor, onde que o Senhor quer que nós construamos os nossos poços, como Isaac fez? Onde o Senhor quer que construamos os nossos poços? Irmãos, Deus é tão perfeito, que lá no Antigo Testamento, quando Ele dá as orientações para tabernáculo, templo, a arca do templo e arca de Noé, medidas têxteis, tudo Ele dá para o seu servo Moisés. Moisés não dá um palpite, vem tudo pronto. Vem tudo pronto do céu. Vem tudo pronto de Deus. A arca do tesouro será com tantas medidas, a arca de Noé, seu Noé, será com tantas medidas, profundidade, altura, largura, assim você fará, assim, 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 assim. Ou seja, todo o script, ele vem pronto de Deus para o seu povo. E é por isso que Ele sabe exatamente onde Ele vai utilizar o seu espaço para abençoar a sua igreja. E eu conclamo esta igreja para que nós oremos ao Senhor, pedindo o seu direcionamento e a aceitação da sua vontade, para Ele nos mostrar onde é que construiremos a nossa cozinha. Amém, meus irmãos? Talvez alguns irmãos não entendam aqui a minha fala, mas a gente está num impasse, onde nós devemos construir uma nova cozinha. Eu preciso compartilhar isso com os irmãos, porque os irmãos precisam orar. Isso aqui não é uma exclusividade do conselho pastoral e nem da administração. Isso diz respeito a toda a igreja, isso diz respeito ao povo de Deus, isso diz respeito a mim e a você que é membro desta igreja, que contribui com esta igreja. Eu disse quando na minha posse aqui, eu disse nesta igreja, eu não mando na igreja, mas também não vou deixar ninguém mandar. Amém? Está muito fraco esse amém. Melhorou um pouco. Eu não sou o todo-poderoso, não sou o maioral, mas eu tenho um conselho pastoral para consultar. E a gente consulta e nem sempre nós somos unânimes. Nem sempre nós somos unânimes, às vezes eles votam para me agradar, e eu brigo com eles, não vote para me agradar, tenha o seu posicionamento, não fique querendo me agradar, não pastor, a gente tem que ter uma votação unânime, eu sei, ok, mas qual que é o seu posicionamento? E expresse o seu posicionamento, e a gente vai conseguindo levar, e a gente vai conseguindo vencer, e eu espero que essa igreja vença, para a honra e glória do Senhor. Mas esta questão, em oração, buscando a presença do Senhor, Senhor, onde que o Senhor quer, o que o Senhor quer que façamos, que nenhum metro deste campus, que nenhuma área desta igreja seja utilizada para que não seja utilizada para os fins do reino de Deus, através da igreja, neste lugar, nesta terra. E aqui diz o texto, para a gente concluir, para a gente encerrar, vem os elogios. E aí eu te desafio a procurar os elogios desta igreja. Algumas igrejas Jesus elogia, outras não tanto. Onde é que está o elogio nesta igreja? Alguém sabe aqui o elogio nesta igreja? Verso 4.
Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Ou seja, quais os elogios ou qual elogio que Jesus traz a esta igreja? Que é a boa notícia. Ele diz assim: há alguns puros, há alguns que estão limpos, não são a maioria, é a minoria, não se contaminaram, são poucos, mas poucos que estão com as vestes brancas, que não se sujaram, que não se mancharam. Tem um grupo nesta igreja, um grupo sério, um grupo de gente fiel. Esta é a boa notícia. Este é o elogio que Jesus fala. E é por isso que ele diz assim: preserva essa gente. Preserve esta minoria. Porque se esta minoria também se contaminar como os demais, fecha a igreja e vende para qualquer outra coisa, porque perdeu o seu propósito. E é por isso que Jesus diz assim, e eu disse já aqui nessa exegese, quando ele fala a respeito dos poucos que ali estavam, ele diz assim, verso 2: solida o resto que estava para morrer. Ou seja, preserva o pouco que resta da membresia, para que esta membresia receba a mensagem de Deus, transmita isso, viva isso, compartilhe isto, para que a igreja não morra na sua totalidade. Concluindo, meus irmãos, aplicações práticas para a igreja contemporânea. Reflexões sobre a igreja hoje. O perigo da complacência, da influência externa, da igreja achar e viver em cima de uma fama, da igreja viver em cima de um passado glorioso, ainda que belo, bonito, ainda que construtivo ou produtivo ou com resultado extraordinário, mas isso não quer dizer que isto vai se perpetuar. Por isso que ela tem que permanecer vigilante, ela precisa estar aos pés da cruz, em dependência, em oração, sempre, o tempo todo, para que ela não reproduza a vaidade da sua cidade. Eu moro na capital federal, aqui é assim, e assim tem que ser. Não, não é assim que tem que ser. Não é a capital federal que manda na igreja, é Jesus Cristo quem manda na igreja. A igreja de Jesus Cristo é a igreja de Jesus Cristo. O que se estabelece na igreja de Jesus Cristo é o que a palavra de Deus nos mostra. O resto são questões que agregam a organização, a administração, a lei, todos esses requisitos que são importantes e que devem imperar sim na igreja, mas elas são acessórias quando a palavra de Deus é vivida, quando a palavra de Deus é perseguida, quando perseguida no sentido de ser cumprida, quando a palavra de Deus é aquela que traz o norte, a direção para o Senhor, para a sua igreja. E é por isso que ele vai falar aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o governo quem vai dizer, não são as instituições sociais que irão dizer, não é ninguém, é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai dar o direcionamento para a sua igreja, e nós precisamos confiar nisso. E precisamos crer e fazer a nossa parte, que é orar e depender do Senhor e aclamar: Senhor, o que Tu queres no momento de conflitos, no momento de incertezas, no momento em que nós estivermos batendo cabeça, quando a gente perceber que a unidade da igreja pode ser tocada e afetada por causa de uma cozinha. E onde está a nossa vida com Deus que a gente cai por causa de uma cozinha? Onde é que está a nossa maturidade cristã? Que a gente perde os amigos e cria inimizades e não olha para o outro e fica mal e fica doente por causa de uma cozinha. E eu falo aqui cozinha, irmãos, e tem tantas igrejas brigando por causa de coisas insignificantes. Lembro-me de uma pessoa que foi num culto de domingo na igreja e falou assim: pastor, quando que é a assembleia da igreja? Eu falei: por quê, meu irmão? Não, porque tem umas coisas aí. Você precisa. Aí eu disse assim para ele: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui em nossa igreja,
Eu não levo para a assembleia se a gente vai servir na cantina Fanta laranja ou Fanta uva. Eu não levo isso para a assembleia. E outra coisa, irmão, vou te dizer uma outra coisa. Aqui em nossa igreja, a gente não discute se vai colocar álcool ou gasolina no carro. Eu não levo isso para a assembleia. E aí um irmão ao meu lado disse assim para ele: você está chegando na igreja agora. Se você vier com esse espírito, é melhor que você não venha. Porque aqui a gente não quer que as nossas amizades e a nossa vontade de servir ao Senhor seja abalada por uma discussão que não tem o mínimo valor para nós. Esse senhor, de alta patente do exército, ficou um tempo e ele viu que não tinha espaço e ele não ficou na igreja. Ele disse o seguinte uma vez para mim: ele queria que a igreja seguisse mais estatutos do que a palavra, porque era uma pessoa extremamente legalista e queria que a igreja seguisse todos os ordenamentos, mas estava se esquecendo de que quem dirigia a igreja e quem dirige a igreja é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu conclamo o povo de Deus, e não só aqui na Memorial. Tem tantas igrejas que estão morrendo, eu falo isso com muito amor. Tem tantas igrejas que estão se perdendo, porque as pessoas estão discutindo se o que vai servir na cantina é Fanta laranja ou Fanta uva. A título de um zelo, de um cuidado, que temos que ter, não estou desprezando isto, mas que na verdade, no cômputo final, muitas vezes destrói mais do que contribui, muitas vezes amaldiçoa mais do que abençoa. E quantas igrejas estão se perdendo em si, porque perderam o foco na missão. Irmãos, se nós fôssemos resumir todo o papel da igreja, duas coisas principais. Tem outras coisas, mas duas coisas. Se alguém perguntar para você, por que a igreja existe? Duas coisas. Primeiro, para adorar o Senhor. E segundo, para cumprir a missão. Se você adora a Deus e cumpre a missão, você cumpre o propósito do estabelecimento da igreja. O resto, com amor, com graça, com conversa, com compaixão, pedindo orientação do Senhor. Senhor, dá a medida da arca. Senhor, dá a medida do templo. Dá a medida da roupa. Dá a medida da estola sacerdotal. Peçamos a Deus com humildade, para que Ele fale. E que as nossas igrejas não se percam no seu caminho, perdendo a sua identidade, por causa dessas questões. E que não nos esqueçamos do evangelho simples e puro, que tantos falaram e que nos ensinam hoje, que o evangelho é muito simples. A simplicidade de Cristo, que para muitos era uma grande virtude, para outros desprezo, porque não conseguiu entender a simplicidade do Mestre e a sua conduta humilde diante do Pai e das coisas que ele vivia. Feche os seus olhos, vamos orar. Queria que a igreja orasse, irmãos, não só por essa questão. Nós temos aqui a compra de um piano novo, que nós temos que comprar. Você sabe mais ou menos, irmão ministro, o valor de um piano novo? 400 e 500. Tem piano de 400, de 500 mil reais, tem piano de 1 milhão, tem piano de 5 milhões. Nós vamos comprar aquilo que a gente pode. Nós temos que colocar energia solar aqui, que vai trazer economia para a igreja. A gente tem que pensar nessa ordem. Senhor, nos abençoa. Pastor Francisco, nós chegamos aqui com quantos hoje? 550 pessoas que aderiram, 500 membros que aderiram. A gente pode chegar a 1000 hoje. Nós podemos chegar a 1000 hoje. E tantas outras coisas, meus irmãos, que a gente tem que pedir ao Senhor o direcionamento. Então, eu queria que você orasse ao Senhor. Irmã, toque uma música. Eu queria que a igreja orasse nesse sentido. Queria que a igreja
pedisse ao Senhor: Senhor, estamos não só com este, outros dilemas, temos outras decisões a tomar. Como a Ellen disse aqui, é uma igreja muito grande, com muitas possibilidades de trabalho, é uma igreja que tem um envolvimento gigante com relação à denominação, com relação à Convenção Batista do Planalto Central, com relação às organizações sociais, com relação ao próprio governo, quando estabelece leis para o seu funcionamento, com a lei de proteção de dados, e com as leis ambientais, e com as leis de espaçamento que nós obedecemos rigorosamente no tempo da pandemia. Nós somos uma igreja que procura legalidade. Nós somos uma igreja que se preocupa com a saúde das pessoas. Estamos revitalizando a sala de saúde. Um grupo de médicos e enfermeiros estão revitalizando a saúde aqui na igreja para um atendimento emergencial. Quando o indivíduo estiver morrendo, ele receber um atendimento ali naquela hora. Nós estamos trazendo isso para conforto dos irmãos. Nós estamos revitalizando, tentando revitalizar tantas coisas para benefício do seu povo, para conforto do seu povo. Mas nós não podemos perder que nós somos igreja, o povo de Deus, e o povo de Deus precisa orar. Ao que vencer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós somos a igreja de Cristo, hoje estabelecida aqui. Eu gostaria que você orasse sobre isso, pedindo o direcionamento do Senhor. Senhor, como igreja nos encontramos nesta manhã, porque nós nos amamos. Nós entendemos ou imaginamos que nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor em primeiro lugar, porque amamos os nossos irmãos, porque somos uma comunidade, uma igreja estabelecida pelo Senhor, não apenas aqui, mas tantas igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Igrejas que não podem perder o seu foco, a sua identidade, para o qual elas foram estabelecidas. Adorar ao Senhor, proclamar o Teu Evangelho a todo aquele que crê. E não permita, Senhor, que nos desviemos deste propósito, Senhor. Não permita, Senhor, que as distrações nos afaste daquilo que o Senhor quer para cada um de nós e para a Tua igreja. Nós Te pedimos, ó Pai, nós Te suplicamos, com humildade em nosso coração, com dependência, Senhor, porque a resposta não está em A nem em B, mas a resposta está no Senhor, e que o Senhor faça cumprir a Tua vontade, não só apenas nesta questão, mas em todas as questões que porventura sejam achadas como desafios para esta igreja, em qualquer área, em qualquer setor. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.